Salve, salve, galera! Galera da geografia, galera de toda Rondônia, em qualquer lugar que você esteja aí assistindo a gente, o meu abraço aí. Um abraço aí a todos os nossos professores, queridos professores presenciais, que fazem essas aulas realmente chegarem até você, ok? E fazem também a educação acontecer em lugares que não chegava antes. Então, um salve para a nossa querida mediação tecnológica, que está levando tanto progresso, tanta educação aonde não tinha. Beleza? E vamos para a nossa aula, queridos alunos, aula 5.1, Geografia na área, com essa turma aí de terceirão, galera aí se preparando, daqui a pouco vão entrar na faculdade, porque a mediação tecnológica só tem aluno top das galáxias, não é isso, Clefer? É isso aí, vamos lá. Urbanização no Brasil, parte 3. A questão dos transportes, a questão do meio ambiente, saneamento básico e escassez de água, poluição do ar, destinação do lixo, questão da violência urbana. Então, são esses nossos assuntos de hoje, beleza? Nossa aula 5.1 fala da urbanização. Opa, vamos começar a riscar aqui, né? Essa urbanização, ela se dá porque muitas pessoas estão nas cidades. Essas cidades a gente viu aí a questão da complexidade delas e o nível de hierarquia delas e todos os assuntos que envolveram para a gente entender o ponto que a gente está chegando aqui agora, ok? Que habilidade a gente quer que o nosso querido aluno alcance? Queridos, nós queremos que vocês consigam reconhecer as transformações técnicas e tecnológicas que determinam as várias formas de uso e apropriação do espaço rural e urbano. A questão dos transportes, o trânsito caótico e os transportes coletivos lotados, trânsito caótico, transporte coletivo lotado, principalmente horário de pico, fazem parte da rotina dos moradores das grandes cidades brasileiras. Opa, professor, eu não estou na cidade grande. Parabéns. Isso demonstra que você tem qualidade de vida. Eu já andei muito de ônibus. Meu amigo, eu morava na periferia, daqui de Porto Velho. De manhã, acordava às 6 da manhã, para pegar o busão. Ia pendurado. Todo mundo lotado lá, o ônibus, para chegar, e às vezes chegava atrasado. Porto Velho é considerado uma cidade média. O espaço percorrido da periferia de Porto Velho até o centro é pequeno diante do que é uma metrópole, do que é o eixo Rio-São Paulo. São Paulo, as pessoas acordam às 5 da manhã, ainda nem raiou o sol. Estão entendendo? E outra, nesse tempo de pandemia, as pessoas não têm alternativa. Continuam dentro dos ônibus, lotados. Elas perdem sono, porque acordam cedo, chegam tarde em casa, ainda vai fazer um monte de coisa, almoço para o outro dia, para levar às vezes, faz a janta, cuida de roupa, cuida de menino, cuida de tudo, e vai dormir tarde e acordar cedo de novo. É uma rotina já praticamente uma normal da maioria desses brasileiros que vivem nessas grandes cidades. Ok? Isso faz o quê? Cai a qualidade de vida. Ok? Qualidade de vida é essa que é muito importante para a nossa vida, para a gente viver nesse mundo. Só que as pessoas não têm alternativa. Ok? Elas não têm alternativa. Elas não têm um nível de qualificação adequado, às vezes. E, às vezes, tem todo esse sacrifício para receber um salário pequeno. Estão entendendo? Professor, isso aí está me fazendo pensar. Pois é. Por isso que você tem que estudar, por isso que você tem que ficar top,
Por isso que você tem que anotar geografia, física, matemática, história, inglês, português e etc. Para que você tenha um nível de qualificação adequada, que você ganhe um salário bacana, que você tenha uma formação interessante, ok? Para que você não dependa, às vezes, de um meio de transporte caótico que a gente está falando, beleza? Onde as pessoas se aglomeram, geralmente são pessoas que têm menos condição, beleza? Vamos lá no quadro. Beleza, essa situação traz sérios prejuízos ambientais, sociais, econômicos às cidades e seus habitantes. Beleza? Então, realmente é um problema ambiental também. Por quê? O trânsito é caótico. Professor, como assim um trânsito caótico? Esse trânsito caótico não é mais só o ônibus lotado, não é mais o táxi de lotação, não é mais o mototáxi. São todos, inclusive aqueles que têm poder aquisitivo, estão lá no trânsito, estão lá engarrafados, ok? E todos os carros estão ligados, estão todos consumindo energia, fonte de energia combustível, ou seja, gasolina, petróleo, óleo diesel se transformando em fumaça. 24 horas por dia. Então é disso que se torna o trânsito caótico. Engarrafamento. É muita pressão. É um emocional da pessoa que está atrasada, que a pessoa fica, ai meu Deus do céu, eu vou chegar atrasado. Então, realmente é caótico. Ok? Então, isso é uma realidade dos grandes centros urbanos. Ok? Vamos lá no quadro. Professor, então isso acontece lá, principalmente lá para a região sul e sudeste do Brasil. Exatamente. Beleza? Vamos lá. Continuando. Então, como eu falei, o trânsito provoca intensa poluição deste ar e também uma poluição sonora. Eleva o gasto com combustíveis e o custo do frete do transporte de carga, resultando no aumento do preço das mercadorias comercializadas, ok? Além disso, provoca uma retração de investimentos na cadeia produtiva, em virtude do alto custo arcado pelas empresas com o transporte de mercadorias. Ou seja, um trânsito caótico tem muito problema, galera. E, inclusive, ele gera até problema no nosso bolso. O transporte traz também esse transporte caótico, esse trânsito caótico, tem caminhões que traz os alimentos para a gente, traz produtos para a gente consumir. E isso tudo vai se tornando caro, porque em cima disso, eles calculam, em cima desse trânsito caótico, quanto mais ou menos eles vão gastar com combustível. E isso vai para o preço da mercadoria. Beleza? Entenderam aí? Como que esse trânsito caótico eleva o gasto? Beleza? Vamos lá, continuando. O tempo perdido nos congestionamentos aumenta o cansaço, as pessoas ficam estressadas, né? Principalmente o pessoal da área urbana, desses grandes centros urbanos, e pode ocasionar uma redução do tempo destinado à convivência familiar e social, ao estudo e ao lazer. Falamos isso no começo, né? Diferentes medidas vêm sendo adotadas para solucionar o problema do trânsito nas grandes cidades. Rodízio de veículos, ampliação dos investimentos do transporte coletivo, ou seja, melhorar a frota dos ônibus, metrôs, trens que já tem, né? Melhorando a qualidade desses equipamentos. E a questão do meio ambiente, professor, como é que fica? Bem, o rápido crescimento urbano brasileiro, somado à falta de ações governamentais, trouxe consequências socioambientais de grande amplitude, que repercutem na qualidade de vida dos moradores das grandes cidades. Professor, então quer dizer que o governo tem a ver com a questão ambiental nas cidades, os grandes centros urbanos brasileiros? Sim.
alguns governos regionais, eles não implementam políticas públicas para melhorar esse meio ambiente dentro das cidades. Professor, o senhor pode dar um exemplo, professor? Olha, a gente pode falar, por exemplo, nessa imagem aí, ó, poderíamos, se essa cidade tivesse uma política pública interessante, essa avenida estar toda arborizada de forma adequada, ok? Geraria um lugar com mais, o clima mais ameno, mais sombra para os carros e para as pessoas. Isso diminuiria o estresse das pessoas no dia a dia, ok? Quem não gosta de uma sombra, né? Então, arborizar uma cidade é um grande passo para melhorar esse meio ambiente das cidades, ok? Isso é um exemplo, beleza? Vamos lá, continuando no quadro. Ah, professor, então quer dizer que os governantes podem melhorar as cidades, professor? Pode, porque a maioria dos governos tem uma secretaria chamada Secretaria do Meio Ambiente. E eles trabalham diretamente com outras secretarias, como Secretaria de Planejamento, para justamente ver como planejar essa questão do meio ambiente urbano, beleza? Isso é um exemplo. Outro problema é o saneamento básico. O aumento o saneamento básico e também a questão da água, né? Escassez da água. O aumento da população e a expansão urbana levaram à ampliação de áreas desprovidas de saneamento básico. Levaram à ampliação, ou seja, cresceu as áreas que não têm saneamento básico. Ou seja, não tem sistema de coleta regular de lixo e nem tem tratamento de água e nem tem tratamento de esgoto. Isso é o saneamento básico, galera. Que aumenta os riscos de transmissão de doenças infecto-contagiosas que atingem principalmente a população de baixa renda. Professor, quem é atingido com falta de saneamento básico e escassez de água? Principalmente população de baixa renda. São as pessoas que estão lá naquela área que nós falamos anteriormente, a área periférica das cidades, principalmente, tá? As dificuldades de abastecimento de água à população das regiões metropolitanas são cada vez maiores por causa da poluição das bacias hidrográficas. Professor, então quer dizer que para lá os rios estão poluídos? Muito. Se nós aqui na Amazônia já estamos tendo problema de poluição, imagine nessas grandes regiões metropolitanas, nessas grandes áreas, a poluição é muito grande desses rios, ok? Onde o esgoto, muitas vezes sem tratamento, é despejado e da ocupação das áreas de mananciais, ou seja, o esgoto é jogado diretamente nos rios, ok? Esse problema, associado ao desperdício, aumenta os riscos relacionados à escassez de água potável nas grandes cidades brasileiras. Ou seja, rio contaminado diminui água potável nesses grandes centros urbanos. Ok? Vamos lá. As 10 melhores e as 10 piores cidades no ranking do saneamento básico no Brasil. As 10 melhores. Primeiro lugar, Franca, em São Paulo. Uberlândia, São José dos Campos, São Paulo. 4, Santos. Quinto lugar, Maringá, no Paraná. Sexto, Limeira, São Paulo. Sétimo, Ponta Grossa, no Paraná. 8, Londrina, no Paraná. 9, Cascavel, também no Paraná. E a 10ª, Vitória da Conquista, na Bahia. Então, essas são as 10 melhores cidades com saneamento básico no Brasil. E quais são as piores? Rapaz, isso aqui é delicado. Olha só. 10 cidades com os piores índices de saneamento básico no Brasil. Ou seja,
as 10 últimas, né? Que vai ser a 91, lá Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. 92, Nova Iguaçu, também no Rio de Janeiro. 93, Várzea Grande, Mato Grosso. 94, Gravataí, Rio Grande do Sul. 95, Manaus, aqui perto, olha aí, ó, tá Manaus, aqui na região norte. 96, Macapá. 97, Porto Velho, Rondônia. Professor, Porto Velho está nessa lista? Infelizmente. Infelizmente, Porto Velho só ganha de 3. Santarém, no Pará. Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. E o último colocado no Brasil, Ananindeua, no Pará. Então, fica a dica aí para vocês verem depois com mais calma os melhores e as piores cidades em relação ao ranking de saneamento básico no Brasil. Beleza? Água e esgoto no Brasil, regiões 2018. Índice de atendimento total de água no Brasil no ano de 2018. Olha só, então esse atendimento de água em 2018, e nós tivemos como pessoas que receberam água de uma forma adequada, só 57% no norte do Brasil, 74% no Nordeste, 89% no Centro-Oeste, 91% no Sudeste e 90% no Sul. A média do Brasil é 80%, a população total atendida foi 169 milhões e a média do Brasil é 83%. Índice de atendimento total de esgoto no Brasil no ano de 2018. Galera, água e esgoto na região norte do Brasil, só 10,5%. Ok? No Nordeste, é o segundo pior, 28%. Centro-Oeste, 52%. Sudeste, 79%. E o Sul, 45%. Então, realmente, a região norte configura num problema sério, só atendido com esgoto na região norte do Brasil, 10,5%. Ok? Só lembrando, nós temos problemas sérios de esgoto aqui, né, em Porto Velho, nas principais cidades da região norte. Ok? Falta de investimentos, pessoal. Investimento em esgoto é indiretamente investir em saúde, porque as pessoas vão adoecer menos. Não só não vão adoecer menos, como não vão para os hospitais, não vão encher as UPAs, as unidades de atendimento, né, de pronto atendimento, por problemas com diarreia, por exemplo, crianças com diarreia, com febre e outras doenças causadas transmitidas e tendo como vetor a água. Ok? Então, ainda é um problema sério o saneamento básico no Brasil. Beleza? E a poluição do ar? Vamos falar um pouco sobre a poluição do ar. Essa má qualidade do ar, decorrente da elevada emissão de poluentes, principalmente de veículos, né? E a falta das áreas verdes, são fatores que prejudicam a qualidade de vida das grandes cidades. Veículos, falei para vocês, uma pessoa que mora, por exemplo, lá em São Paulo, ele pode estar parado lá agora, na casa dele, com o carro dele, mas vai ter nas ruas, 24 horas por dia, veículos jogando fumaça no ar, lá. Então, é 24 horas por dia, as ruas cheias, ok? Porque é um aglomerado muito grande de milhões de pessoas, ok? Atualmente, estima-se que o simples fato de respirar em São Paulo reduz em 1 ano e meio a expectativa de vida, mesmo sem fumar. Professor, então quer dizer que lá as pessoas adoecem, mesmo sem fumar, vai ter problema? Vai ter problema de saúde, vai ter problema
nas vias respiratórias, devido a elas perderem essa qualidade de vida, dada por esse assunto que a gente está vendo aqui, ó, poluição do ar. Ok? A expansão populacional em ritmo acelerado sobre as áreas limítrofes à mancha urbana reduz a quantidade de áreas com remanescentes de vegetação. Lembra que eu falei, ó? Expansão populacional. E olha só o que acontece lá, em ritmo acelerado. Áreas limítrofes, ou seja, perto da área urbana, elas já estão entrando em áreas remanescentes de vegetação. Isso vai acontecer o quê? Vai tirar a área verde, né? Vai tirar a área verde. Tirando a área verde, também, novamente, vai diminuir a qualidade de vida. São menos árvores que vão estar disponíveis nessas regiões metropolitanas. Novamente, vai dar problema de saúde, vai dar problema de ilhas de calor, problemas urbanos também vão ter, por exemplo, relacionados à qualidade do ar, poluição do ar e etc. Além disso, as áreas verdes e as árvores das cidades são, muitas vezes, destruídas. Para quê, professor? Para dar lugar às vias pavimentadas e às construções. Professor, então quer dizer que derrubam árvores para construir asfalto? Exatamente. E aí, ainda tem outra. Está vendo aí, ó, essa imagem? O solo está coberto por essa camada asfáltica. Aí tem a rede de esgoto. Quando chover, a água que era para ser captada e penetrar nesse solo, ela não vai mais penetrar no solo. Ela vai por esses canais que vai desembocar dentro desses esgotos. E aí multiplica pelas centenas de quilômetros de vias pavimentadas num grande centro urbano. Uma chuva grande vai dar problema. Vai dar problema. É por isso que a gente vê na televisão, diariamente, às vezes, né, quando você vê, eu vejo, ruas de grandes centros urbanos, cheias de água, levando carro, levando moto, gente ilhada, levando cachorro, levando tudo. É justamente por falta desse solo não estar mais captando e a rede de esgoto não foi planejada adequadamente. E aí não tem como escoar uma grande quantidade de chuva que cai nesses lugares. E vai dar problema de alagamento. Beleza? No quadro. Professor, então quer dizer que isso só acontece lá nessas cidades grandes, né, professor? Não. Depende do planejamento urbano que é feito na sua cidade, mesmo que ela seja pequena. Se um dia a sua cidade crescer, talvez essa rede de esgoto não dê conta. E aí vai ter esse mesmo tipo de problema. Se a cidade crescer, se tiver asfalto. Professor, aqui na minha cidade já acontece. Pois é, exatamente. Em cidades menores, a gente vê com menos frequência, ok? Mas na cidade grande, isso é corriqueiro. Beleza? Aos poucos, as áreas verdes que restam em muitas cidades brasileiras se transformam em parques urbanos, destinados a atividades de lazer e entretenimento. Este fato acaba sendo explorado pela especulação imobiliária nos bairros do entorno, já que a população pode desfrutar de uma melhor qualidade deste ar, de um microclima mais ameno e de uma paisagem esteticamente atraente. Olha aí, galera, a especulação imobiliária que falamos na aula passada. Então, ela vai ver uma oportunidade de pegar esses terrenos e fazer eles ficarem muito caros. Elevar o preço deles e não é qualquer pessoa que vai poder comprar esses terrenos. Beleza? Vamos lá.
O microclima urbano é uma alteração climática que eleva a temperatura local, diferenciando-a das condições climáticas próprias da região. Isso é um microclima, ok? Nosso glossário. Santa Gertrude, São Paulo, possui um nível de poluição atmosfera alto. Poluição atmosférica alto, porque é sede de um dos maiores polos ceramistas e gesseiros do Brasil. Então, olha só, o ar poluído lá na cidade de Santa Gertrude, em São Paulo, é a maior, né? O ar mais poluído no Brasil. Olha só, ar poluído, cidades com maior concentração de material partícula em 2016. Então, Santa Gertrude está ganhando de Cubatão. Cubatão já foi um dia um campeão de ar poluído no Brasil. Não é mais, está em segundo, ok? Isso no Brasil. Mas você pode ver, ó, que a maioria das cidades é onde? São Paulo. Ok? E no mundo, como é que é isso aí? Como é que está o ar poluído no mundo? Nova Delhi, na Índia. Varanasi, na Índia. Arábia Saudita, também é o outro país que está na terceira maior cidade com ar poluído, é Riad, na Arábia Saudita. Kuwait, depois Índia de novo. Índia, Kuwait, Iraque, Índia e Arábia Saudita. Então, podemos dizer que o país que tem o problema de ar mais sério no mundo aí, com relação à poluição, né, é a Índia, porque tem várias cidades que se encontram nessa tabela. Beleza? Depois dá uma olhadinha com calma, vê os números. Vamos lá, continuando. Outro problema que a gente tem, galera, nas grandes cidades, é a questão do lixo. O lixo, uma coisa é você ter tudo na sua casa. Alimento, o que vestir, o que beber, o que calçar, mas uma hora vira lixo. E todo dia a gente produz lixo. Todo dia, todo ser humano no mundo vai produzir lixo. E esse lixo vai ter que ir para algum lugar, né? Então, todo dia são jogados no mundo milhares de toneladas de lixo. Ok? Então, isso está sendo um problema sério. O lixo, ok? Uma coisa é a gente estar numa cidade e a gente pensar que o lixo não tem nada a ver, não é problema meu. Não, ele é problema nosso. Porque você também produz esse lixo. Ok? Se a gente analisar e fazer uma reflexão mais interessante, a gente vai ver, de uma forma global, a gente vive numa mesma casa, chamado planeta Terra. Não tem como a gente jogar nosso lixo. Ah, vou jogar agora o lixo lá em Vênus. Não, não dá. Ah, vou jogar o lixo lá em Marte. Não dá. Nosso lixo fica no nosso planeta. Professor, que interessante. Pois é, apenas uma reflexão. Nosso lixo fica aqui. Ok? Vamos lá no quadro. O destino do lixo produzido nas áreas urbanas também é um sério problema ambiental. Ao ser depositado em terrenos impróprios, o mau cheiro, a proliferação de roedores, os ratos, e a contaminação do solo e da água, com o chorume, causam graves danos sociais e ambientais. Danos também de saúde. Ou seja, é um problema seríssimo a destinação deste lixo, que muitas vezes não é separado, é jogado de qualquer forma, ok? No meio ambiente. E aí tem a questão do churume, aquele lixo, aquele líquido fedorento, rapaz, aquilo ali é um problema sério e causa danos ambientais, sociais e também de saúde, ok? O aumento da quantidade de lixo produzido e a falta de espaço destinado à construção de aterros sanitários dificultam a resolução do problema. E eles acabam sendo construídos em áreas cada vez mais distantes das cidades, já que as pessoas não devem morar em lugares próximos a eles. Mas, como essa imagem mostra para a gente, olha aí, ó, essa imagem mostra, isso não é uma imagem difícil, não.
Isso é uma imagem já corriqueira. Galera, vocês tem gente aí, ó, que fica lá no lixão só esperando o caminhão. É triste, mas é uma verdade. Tem gente que fica esperando o caminhão jogar aquela montoeira de lixo e eles disputam palmo a palmo ali com o urubu, gato, cachorro, coisas para consumir. Professor, isso é triste, infelizmente, e é uma realidade. Não só no Brasil, mas em muitos lugares do mundo. Ok? Vamos lá. Isso é um reflexo dessa questão social de não ter emprego para todo mundo, dessa questão do subemprego, dessa grande massa de milhares de pessoas necessitadas que temos no mundo. Ok? No quadro. Professor, isso é muito triste. Pois é, cara, infelizmente. Olha aí. Para onde vão os resíduos coletados no Brasil? 58% vão para os aterros, que é o lugar adequado. 24% dos aterros controlados e 17% vão para o lixão. Ou seja, destino adequado, 58,4%. E o destino inadequado, 41%. O problema está nesses 41% aí, que é um índice, é uma porcentagem ainda muito alta para a quantidade de lixo. Beleza, galera? E a coleta de lixo no Brasil? Isso em dados bem atualizados aí, 2017. Cada brasileiro produz mais ou menos 1 quilo de lixo por dia. Ok? 188 toneladas de resíduos sólidos são coletados por dia. Professor, 188 toneladas? Sim, mas é muito, professor. É demais. E quem fala isso é o IBGE, ok? Apenas 8% das cidades brasileiras têm coleta seletiva. Apenas 12% de todo esse lixo é reciclado. Professor, só 12%, mas eu vejo tanta gente pegando latinha. Pois é, pode reciclar muito mais. Não é só latinha que recicla. Tem muitas outras coisas que poderiam ser recicladas. Beleza? Percentual de municípios com iniciativa de coleta seletiva por região. Sul, 89%, Sudeste, 87%, Norte, 58%, 49% no Nordeste e 43% no Centro-Oeste. Ok? Esse é o percentual de municípios com iniciativa de coleta seletiva por região. Então, no Sul, nós temos uma maior quantidade de municípios que tiveram essa iniciativa de promover essa coleta seletiva de lixo, ou seja, dar a destinação certa e reaproveitar esse lixo, ok? Vamos lá, continuando. Aí depois nós temos outro problema, galera, o problema da questão da violência urbana, que é um dos mais sérios problemas das grandes cidades. Entre as principais causas sociais e econômicas que aumentam os índices de violência nas cidades brasileiras estão pobreza. Pobreza, professor. Pois é, a pobreza ela está relacionada também com a violência. Infelizmente, né, nas grandes áreas urbanas do Brasil, favelas, comunidades, geralmente ali em torno tem problema de violência urbana. Pessoas pobres, às vezes, entram no tráfico, pessoas pobres se prostituem, pessoas pobres não só prostituem, como não tem, às vezes, o que comer, quer viver de uma forma honesta, não consegue, vai roubar. Às vezes, acaba tendo problemas até mais sérios, como latrocínio, né? Matam. Então, realmente, aí está um dos problemas da violência urbana, a pobreza. Falta de direitos a uma vida digna e a falta de oportunidade de emprego, ou seja, pessoas sem emprego ou com remuneração inadequada, né, para satisfazer suas necessidades básicas. Beleza? E aí, o mapa da violência aí, ó, você pode ver o povo pobre aí, né,
um monte de arma apontada para eles, e está relacionada à exclusão, tem questão da corrupção, tem a questão da educação precária, tem a questão da omissão, tem a questão do preconceito, tem a questão do tráfico, desemprego, a desestruturação familiar. Então, esse mapinha aqui, ó, essa charge, nos demonstra aí, de uma forma, digamos que singela, o problema da questão do mapa da violência em nosso país. Beleza? E aí a gente mostra para você o ranking da violência por estado. Ok? Taxa de mortes violentas, intencionais, a cada 100 mil habitantes por estado. Isso em 2019. Ok? Amapá é um estado muito violento. Estão vendo aí? Seguido por Sergipe, Rio Grande do Norte, Pará, Bahia, Pernambuco, Roraima, Rio de Janeiro. Professor, Rio de Janeiro a gente ouve falar todo dia, pois é. Mas a gente ouve falar porque ela tem um grande centro urbano de uma intensa população ali que vive ali. Uma grande quantidade de população, okay? Uma grande aglomeração populacional, beleza? Então é um grande centro urbano, diferente do nível hierárquico do Amapá. É um outro estado de menor importância na hierarquia urbana. Por isso que o Rio e São Paulo sempre estão nos telejornais. Beleza? Vamos lá. Que foi até o tema da teleaula passada, né, galera? Isso que eu falei para vocês aqui. Beleza? Vamos lá. As 30 cidades mais violentas do Brasil. Professor, então, as cidades violentas no Brasil não tem nenhuma aí em Rondônia. Pois é, né? Olha só. Então, você pode ver que Altamira, no Pará, é muito violenta. Lauro de Freitas, na Bahia. Depois, Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe. E aí vocês vão dando uma olhada aí, galera, nesse quadro, né? Então, isso vai ser interessante para você identificar quais são as 30 cidades mais violentas do Brasil. Mas o mais importante é você entender que o Nordeste é a região com mais cidades nesta lista, com um total de 18 cidades. Beleza? E o tráfico de drogas é outro problema, né? Nós temos aí a rota do narcotráfico no Amazonas. Então, o narcotráfico é outro problema que gera muita violência, galera. E nós temos isso muito presente aqui na Amazônia, principalmente porque fazemos fronteira com países como Bolívia, Colômbia, né, que são grandes produtores de drogas. Beleza? Então, o tráfico de drogas e a fraca presença do poder público na efetivação de políticas sociais e de segurança agravam ainda mais o problema e aumentam os índices de criminalidade, que atende todas as camadas da população. Beleza? Vamos lá, continuando. Então, tá aí, ó, a urbanização e os problemas ambientais e sociais. Que problemas são esses, professor, na questão da urbanização das cidades? Nós temos a poluição da água, nós temos o lixo, nós temos a poluição atmosférica, nós temos o alto índice de criminalidade, nós temos a questão do problema do congestionamento do trânsito, nós temos o problema da moradia, nós temos o problema da economia informal, de pessoas que não conseguem se colocar no mercado de trabalho. E também, obviamente, vamos ter problema de saúde e educação. Uma educação que está relacionada à qualidade do nível educacional dessas pessoas que vivem nessas cidades. E a saúde, né? Centros de saúde lotados de pessoas em busca de atendimento. Ok? Importante para você não esquecer, as áreas urbanas carecem cada vez mais de espaços públicos seguros, de ambientes de sociabilidade, o que acaba limitando o direito à liberdade. Beleza? Então, tá aí uma dica para vocês. E não esqueçam, problemas urbanos, você vai ver, ó, trilhando rumo ao Enem no material que você recebeu. Se não recebeu, vai receber. Você vai ler aí, ó,
lixões, a moradia, problema da moradia, ilhas de calor, inversão térmica e aquecimento global. Leiam esse material aí para complementar aquilo que você está vendo aqui nessa teleaula e você vai relacionar e vai ver que está tudo junto e misturado. Forte abraço e até daqui a pouco para o nosso resumão.